do Telesaúde Espírito Santo. Então, Teleeducação, essa parte do Telesaúde é responsável por essa capacitação, tá? Profissional, responsável pelos cursos, pelas webconferências que são ministradas. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês conosco hoje e dizer que é muito importante que vocês continuem participando, porque como eu sempre falo, quem já assistiu aqui conosco, quem já participou de uma webconferência, ela é feita para vocês, né? Então é importante que vocês participem e também deem sugestões de temas que vocês queiram que seja abordado aqui nas webconferências, tá? Gostaria de pedir que vocês não esqueçam de colocar os dados de vocês aqui nessa caixinha que aparece ao lado direito inferior da tela. Então, é muito importante que vocês coloquem os dados completos, né? O nome, a categoria profissional, a unidade de saúde, a equipe que vocês participem. Muitas pessoas, né, alguns de vocês estão assistindo em um ponto só, mas estão com a equipe reunida. Então, é importante também que vocês coloquem o nome, a categoria, a unidade de cada profissional que estão junto com vocês, mesmo que seja em um ponto só. Tá certo? Porque a gente precisa saber dessas informações. Ok? Então, não esqueçam de dar esses dados. Bom, lembrando que essa webconferência ela será gravada e daqui a alguns dias ela estará disponível no site do Telesaúde, tá? Então, vocês podem divulgar para os colegas que não puderam estar presentes hoje, não puderam participar com a gente. Então, daqui a uns dias ela vai estar gravada lá na página, no site. Consultem o site, tem o link, vídeos. E lá vocês vão poder assistir essa webconferência, como várias outras que já aconteceram aqui na Teleeducação, no Telesaúde. Gostaria hoje, então, de agradecer, né, já começando a agradecer a nossa palestrante, que é a Solange Ana. A Solange, ela é enfermeira e é referência técnica do Núcleo de Prevenção à Violência, da Secretaria Municipal de Saúde, da SEMUS de Vitória. Então, Solange, é um prazer tê-la aqui conosco. A gente sabe que você é uma referência nesse tema, ainda mais por um público que é tão importante, que são as agentes comunitárias, que são tão importantes, têm um papel, assumem um papel importante nesse combate à violência, né? Então, a palestra é intitulada O Papel do ACS na linha de cuidado às vítimas de violência. Aproveitem essa webconferência, façam perguntas. Então, as perguntas podem ser feitas pelo chat, tá? Aqui, ao final, a gente vai abrir um espaço para a gente tirar essas dúvidas e para discutir um pouquinho, tá certo? Então, eu passo a palavra para a Solange para que ela possa iniciar a sua palestra de hoje. Querendo ouvir um pouquinho sobre manejo de vítimas de violência. É um tema um tanto quanto indigesto para depois do almoço, mas a gente preparou essa apresentação com muito carinho para a gente tentar conversar de uma maneira bem leve e tentar atender as expectativas de vocês, ok? Então vamos falar hoje um pouco do manejo dos casos, da identificação de casos, do manejo dos casos, focado no papel dos agentes comunitários, que são uma peça-chave para as equipes de saúde na identificação, na discussão e no suporte para os encaminhamentos dessas vítimas. Falar de violência é falar de um fenômeno muito complexo, que tem muitas causas e é um tema um tanto quanto ácido, né? Para falar de violência, eu gostaria antes de dizer para vocês que eu sou referência técnica de vigilância em saúde, né? Na vigilância em saúde nós temos a coordenação de vigilância epidemiológica e dentro da vigilância epidemiológica o núcleo de prevenção das violências e promoção de saúde. Então, na vigilância epidemiológica trabalhamos com estudo dos agravos que acometem a saúde da população
E dentre esses agravos que acometem a saúde, nós temos doenças transmissíveis, nós temos doenças não transmissíveis e nós temos as causas externas, que são os acidentes e violências. Então, nós trabalhamos com monitoramento de causas externas, acidentes e violências, que, como nós vamos ver aqui um pouquinho hoje à tarde, impactam na saúde das pessoas, né, de toda a população. Sou referência, então, de vigilância, mas não falo de violência só enquanto vigilância. Para falar de atendimento a vítimas de violência, precisamos falar vigilância e a atenção em saúde, porque nós precisamos identificar, monitorar os casos, ao mesmo tempo que trabalhamos linhas de atenção, linhas de cuidado para essa parte da população, ok? Então, é um pouquinho sobre isso que vamos conversar hoje. Então, vamos começar. Esse primeiro slide que eu trago para vocês é para mostrar um pouco do que morre a população no Brasil, do que morreu no ano de 2012. Então, é a mortalidade, o banco de dados aqui para a gente é o Sistema de Informação de Mortalidade. Vocês sabem que as declarações de óbito são encaminhadas para as vigilâncias dos municípios e nessas vigilâncias nós fazemos a alimentação do Sistema de Informação de Mortalidade. Então, aqui a gente está visualizando a mortalidade no ano de 2012 por ciclos de vida. O que nos chama muito a atenção, em laranja, são as causas externas. A gente já visualiza aqui que de 0 a 9 anos, causas externas são a terceira causa de morte da população. Então, nós já temos crianças, e depois eu vou abrir um pouquinho no próximo slide, muito pequenininhas, já morrendo em função de eventos violentos e de acidentes também, ok? Na faixa etária de 19 a 29 anos, causas externas comparecem como a primeira causa de morte. Então, nossa população adolescente, jovem também, né, sendo eliminada. Se hoje a gente consegue diminuir e melhorar os indicadores de mortalidade infantil, nós temos um grande compromisso com a nossa população jovem, que é também cuidar deles para que eles passem por essas faixas e cheguem à idade adulta, né? Na faixa de 30 a 59 anos, nós temos as causas externas como a segunda causa, e o problema permanece também existindo para as pessoas acima de 60 anos, que são os idosos. Então, a população é acometida, né, por este problema ao longo de toda a sua vida. Quando eu olho de forma geral, os dados causas externas representam a terceira causa de morte no país. Se eu abrir um pouquinho mais esses dados a nível de Brasil, né, das causas externas, e aí esse próximo slide me mostra só causas violentas de morte. O que eu observo? Eu observo que a primeira causa de morte abaixo de 1 ano, eu tenho aqui, olha só, asfixia. Né? Asfixia que muitas vezes pode estar relacionada a graves negligências, né? A ambientes insalubres. Eu tenho como segunda causa de morte de bebês menores de 1 ano agressões. E em terceiro lugar, os acidentes de transporte. De 1 a 14 anos, os acidentes de transporte aparecem como a primeira causa violenta de morte, seguida por afogamento, e olha só, já entrando na pré-adolescência, as agressões já aparecem como a terceira causa de morte. Então vamos lá, e aí a gente vai analisando por ciclo, olha só, de 15 a 39, as agressões, aqui entram eventos relacionados a homicídios, né, agressões e homicídios, são sinônimos para a gente, lesões por arma de fogo, lesões por arma branca. E aí, já no adulto, né, os acidentes de trânsito de 40 a 59 anos aparecem como a primeira causa. Olha que interessante. Quando eu analiso 60 anos ou mais, primeiro as quedas podem também esconder eventos violentos
isso não é muito claro ainda para os sistemas de informação, né? Empurrar alguém é uma queda, às vezes uma queda de escada, que quando chega para o serviço, se a gente não conseguir fazer uma abordagem bem feita, a gente pode estar dizendo que foi um acidente. Na verdade, pode ter sido uma violência. Os acidentes de transporte também aparecem, em terceiro lugar, as agressões. Chamar atenção também para os suicídios, né? Porque nós da saúde manejamos muito depressões, tentativas de suicídio, que culminam com os nossos indicadores de mortalidade por suicídio. Então, olha só, na faixa de 20 a 59 anos, terceira causa de morte. Suicídio nós já encontramos nas faixas mais jovens da população, ó, de 10 a 14, quarta causa de morte. Então, nós precisamos fazer algumas reflexões do ponto de vista social, né? O que está levando já os nossos jovens, muitas vezes, a já entrarem na adolescência aqui, já com sofrimento, né? Será se é só transtorno? Será se nós temos outros componentes? E, então, esses dois slides que eu mostrei nos deixam, assim, de frente com o impacto desse agravo das violências e dos acidentes para a saúde pública. No âmago, né, a doutora Cecília Minaio, que é a nossa orientadora acadêmica, que é do CLAVES, do Centro Latino-Americano de Estudos para a Violência, ela fala, a violência em si, ela não é um problema de saúde pública, mas ela torna-se um problema de saúde pública em decorrência do impacto que ela vai causar, tanto do ponto de vista individual da pessoa, como no ponto de vista dessa família e dessa sociedade que ela é impactada pelos custos financeiros, familiares e sociais desses eventos. Então, a violência ela impacta na morbidade da população, na qualidade de vida da população, mas ela impacta também na mortalidade. E hoje o que nós observamos é que cada vez mais nós perdemos pessoas muito jovens em função da violência que está colocada. Então ela vai interferir na qualidade, na duração de vida da população e reflete a desigualdade que existe no nosso país, tanto a desigualdade social quanto a desigualdade de saúde. É muito importante, no início dessa palestra, a gente conversar um pouquinho e relembrar, do ponto de vista da história, como o nosso país foi colonizado, né? Quando, lá em 1500, quando as esquadras portuguesas chegaram, os portugueses vieram, né, vindo de Lisboa, a corte veio, e quando eles chegaram aqui, uma das primeiras atitudes que eles tiveram, e que era muito natural, entre aspas, era a prática do estupro das índias, né? Mais tarde vieram as negras. E hoje estamos nós, principalmente mulheres, adolescentes, crianças e também homens, né? Porque a violência ela surge de formas diferentes em função do sexo e da faixa etária. Então, nós estamos em uma sociedade colonizada com um recorte importante para a violência, onde o estupro sempre foi uma coisa normal, e em uma sociedade patriarcal. Então, nós temos um dever muito grande, do ponto de vista, né, de profissionais de saúde e também do ponto de vista do cidadão, de trabalhar na desconstrução do patriarcalismo, né, e da violência que hoje está instaurada. Muitas vezes nós não sabemos de onde vem tanta violência, mas a história nos traz isso e é importante que a gente conheça, né? Vamos voltar um pouquinho sobre custos de violência, porque hoje 5% do PIB do Brasil ele é gasto no atendimento a vítimas de violência. Né? Então, elas chegam o tempo inteiro nas unidades de saúde, elas chegam nos prontos atendimentos, nas UPAs, nos centros de referências, nos nossos hospitais, e isso impacta de forma extremamente importante. Sem falar ainda nas faltas ao trabalho, existem pesquisas que nos mostram que mulheres que são vítimas de violência por parceiro íntimo
faltam mais ao trabalho, vêm mais ao serviço de saúde com queixas gerais, não é? Muitas vezes a equipe clínica não consegue fechar um diagnóstico clínico, e quando a gente avança na pesquisa do ponto de vista da violência, a gente vai encontrar essas situações instaladas. Impacta também na reabilitação. Os custos com reabilitação são extremamente caros. Um evento hoje que tem sido muito comum em Vitória são as vítimas de bala perdidas, jovens, principalmente. Então, quando eu penso num adolescente de 14 anos, paraplégico, porque levou um tiro, né, em função daquele ambiente com tráfico, ou por outra razão, eu tenho uma pessoa que vai ter um grau de dependência do sistema de saúde, de previdência, então isso tem um impacto muito grande. E preciso também estar pensando na desestruturação das famílias, né? Mães que perdem filhos muito jovens, famílias que possuem um agressor no seu seio. Então vamos pensar uma família tradicional, um pai e uma mãe com filhos, onde o pai abusa sexualmente das filhas. Vamos pensar no impacto disso para essa família. Ou que o responsável econômico da família morra em função de uma violência. Então o impacto ele é muito grande e nós precisamos trabalhar, né, para melhorar essa condição. Melhorar os indicadores relativos às causas externas. Falar rapidamente, porque tudo que a gente vai trazer hoje está dentro de diretrizes com as quais o SUS vem trabalhando em função de pactos que são feitos, né, internacionais, e a gente tem muita legislação. Não vou aprofundar, porque vocês vão ter acesso depois à apresentação, então vocês vão poder consultar esse material. É só fazer uma consulta no Google, esses materiais estão disponíveis. Gostaria de reforçar o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma legislação de 1990, vai fazer 25 anos agora, e que no artigo 13º dele, ele traz para os profissionais de saúde e para os profissionais da educação a obrigação de dar ciência ao Conselho Tutelar de todos os eventos suspeitos ou violentos com criança e adolescente. Então, isso é uma responsabilidade nossa legal, que a gente precisa estar muito atento para que a gente organize os serviços para identificação e para o encaminhamento dos relatórios para o Conselho Tutelar. Até porque, do ponto de vista legal, se eu infrinjo, eu posso ser acionada do ponto de vista ético e administrativo. Ok? Em 2003, o Ministério da Saúde já tratava da notificação das violências contra a mulher. Então, olha só, 2003 para 2014, já tem um bom percurso que o Ministério vem produzindo legislação e os serviços começam sua organização. Em 2003 também, Estatuto do Idoso. Né? O Estatuto do Idoso, no artigo 19, ele fala que se temos suspeita ou temos casos confirmados de violência contra a pessoa idosa, a autoridade sanitária da região precisa ser comunicada. Quem é a autoridade sanitária? A unidade de saúde, o serviço de saúde, vigilância epidemiológica. Mas no caso do idoso, também precisam ser feitos outros encaminhamentos. Se o caso for um caso de maior gravidade, muitas vezes eu tenho que fazer algum encaminhamento para a delegacia, se tiver o risco de vida. Muitas vezes eu tenho que fazer um relatório para o Ministério Público, porque é uma violação grave, às vezes envolve recurso financeiro, o Ministério Público vai ter que atuar. Então, o Estatuto do Idoso é um balizador muito importante para nós, da saúde também. Tem algumas políticas, né? 2001, a Política Nacional de Redução de Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Essa política, eu falo que ela é a nossa Bíblia. Tudo que nós pensamos de organização de redes de saúde, de planejamento de trabalho com outros equipamentos para fora da saúde, está na política. A política trata também da questão da operacionalização do SAMU, que é o atendimento pré-hospitalar das vítimas de violências, de acidentes. Então, essa política ela é muito importante para aqueles que quiserem começar a aprofundar os seus estudos nessa temática. A política de promoção da saúde é importantíssima, porque ela trata dos ambientes saudáveis, fala da qualidade de vida,
né? E em 2006, o Ministério da Saúde, ele soltou uma portaria onde ele estabeleceu os núcleos de promoção da violência. Os núcleos de promoção da violência, eu faço parte de um núcleo, são estruturas da saúde que vão fazer a discussão dessa temática, que vão trabalhar com pesquisas, que vão fazer vigilância, que vão trabalhar com capacitação de equipes da saúde e de fora da saúde. Então, essa portaria de 2006 ela é extremamente importante, porque a partir da criação desses núcleos, os municípios, os estados e o país começou a fazer uma discussão mais aprofundada da temática. Tá? Preciso só citar aqui o Estatuto do Desarmamento, que é de 2003. Né? O Estatuto do Desarmamento veio como uma proposta da gente desarmar a população. Foi um sucesso parcial, mas para a gente do Espírito Santo não teve impacto. O Espírito Santo foi o estado que menos conseguiu resgatar armas nessa proposta. E aí a gente precisa refletir que hoje a gente aparece nos estudos a nível de Brasil como um dos estados mais violentos, onde nós temos a maior incidência de mortalidade por arma de fogo, um estado hoje onde se mata mais mulheres também. E aparecemos já, né, como um estado que mata mais jovens. Mas não é qualquer jovem que a gente está matando por arma de fogo. A gente está matando jovens negros e jovens pobres, porque os brancos morrem de acidente de transporte. Okay? Então, é muito interessante que depois a gente aprofunde nessas políticas para a gente poder ter um pouco mais de subsídio. Existe também uma política nacional para enfrentar o tráfico de pessoas. Né? O tráfico hoje, a nível mundial, com a globalização, existem grandes máfias que fazem tráfico de pessoas, principalmente para exploração sexual, trabalho escravo e comercialização de órgãos humanos. Mas a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre o tráfico adiante. Em 2007, a gente tem um plano de enfrentamento à violência sexual. Em 2008, uma política, né, é instalada. Em 2008, também um plano de ação para o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Então, se a gente não vai se organizar, não é por falta de legislação e de marcos legais. A Lei Maria da Penha, ela vem em 2006 muito potente, porque ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. No nosso país, a gente vem numa cultura, e tem um ditado que vocês devem conhecer, que é que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A partir da Lei Maria da Penha, isso é desmistificado. Nós metemos a colher sim, metemos a colher como cidadão, ligamos para a delegacia, podemos fazer a denúncia pelo Disque 180 anônima, se necessário. A residência, ela é um dos locais mais violentos. Existem alguns mitos que a gente pode sair na rua, ser estuprado, sair na rua, levar um tiro. Mas os dados, o monitoramento das violências nos mostram que o ambiente doméstico é um ambiente muito hostil e que a maior parte das agressões acontece no ambiente doméstico. Então, daí a importância da saúde, né, na estrutura com que nós trabalhamos, porque nós conhecemos as famílias, nós temos esse olhar de sermos parceiros, né, nesse movimento de criar uma cultura de paz, de não à violência. Então, a Lei Maria da Penha ela é extremamente importante como marco conceitual. De 2013, agora 2013 e 2014, nós vamos ter algumas portarias específicas ao atendimento de vítimas de violência sexual, que é uma outra frente que muito nos diz respeito. Então, tem um decreto, o 7.958, que vai estabelecer as diretrizes para o atendimento das vítimas de violência sexual. E essas diretrizes são para nós do SUS e para a segurança pública, porque a segurança pública é lá que está o departamento médico legal,
né, onde eles fazem coleta das amostras que vão ser guardadas, o estudo do DNA de agressor, alguns municípios já avançam nesse sentido, e que nós temos que buscar isso também. Então, esse decreto é para a saúde pública, para o SUS e para a segurança. E tem um decreto agora de agosto de 2013 que fala sobre o atendimento obrigatório e integral das pessoas em violência sexual em todos os hospitais pronto atendimentos da rede SUS. Então é extremamente importante que a gente conheça esses marcos legais. E no final de 2014, na metade de 2014 também saiu uma portaria, desde 2011, a notificação compulsória à vigilância epidemiológica dos municípios de casos suspeitos de violência e confirmados, ela é obrigatória, ela foi instituída. Só que essa portaria de junho de 2014, a 1271, ela fala que no caso de violência sexual e de tentativa de suicídio, eu tenho que fazer essa comunicação imediata, até 24 horas para a vigilância epidemiológica. Mais adiante a gente vai falar dos tipos de violência e eu vou aprofundar a justificativa dessa necessidade de comunicação imediata, ok? Aqui eu trago a definição da Organização Mundial de Saúde do que é violência. Porque quando a gente fala de violência, cada um pensa de uma violência de um tipo. Um pensa no tiro, outro pensa na briga do bar, na mulher que apanha. Então a gente vai trabalhar, né, com o conceito da Organização Mundial de Saúde. É esse o conceito que o Ministério da Saúde utiliza, que é o uso da força física ou do poder real em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, em morte, em dano psicológico, em deficiência de desenvolvimento e privação. Esse conceito ele é muito importante porque, primeiro, ele traz para a gente que eu posso ter um evento violento onde eu utilizo o poder e a ameaça. Então, a violência ela não se estabelece apenas com o uso de força física. Então, eu posso ameaçar uma pessoa e aí eu estou cometendo um ato violento. Ele traz para a gente também que a violência ela pode ser contra o outro, mas a própria pessoa pode cometer violência contra ela mesma. Então, quando eu penso em situações que eu tenho autoagressões, né, às vezes as pessoas se cortam, as pessoas estão planejando a sua morte, as pessoas ingerem substâncias buscando a morte, isso é uma autoagressão. Então, está contemplado nesse conceito. E as violências também, elas podem causar lesão e morte, mas também elas podem causar dano à psique do indivíduo, os danos psicológicos. E muitas vezes uma criança que é educada, né, que vive desde a sua tenra infância num ambiente hostil, vai estar sofrendo do ponto de vista, muitas vezes, psicológico, sem ter lesão física. Então, a gente precisa também estar muito atento às questões do dano psicológico. E quando ele fala de deficiência de desenvolvimento e privação, ele está chamando aqui as negligências. Né? As negligências contra a criança que não é vacinada, que não é alimentada, que a mãe muitas vezes, ou o responsável, tranca em casa aquele monte de criança e ela sai, vai dançar, vai para outro espaço. A pessoa idosa aqui também é um bom exemplo que a gente pode pensar em situações de violência a qual ela fica exposta por negligência. É uma alimentação, é uma desnutrição, é uma desidratação, são as escaras que muitas vezes nós encontramos, né? Então essas são as negligências. Pessoas com transtorno mental e pessoas, né, com deficiência também estão muito sujeitos às violências por negligência. Então, já que a estratégia de saúde da família, em grande parte, somos atenção primária, o nosso público focal, né? Primeiro, família. E quando eu penso família, eu preciso falar do ciclo de violência que acontece dentro das famílias.
Nós conversamos um pouquinho já sobre a nossa estrutura enquanto uma sociedade patriarcal, né? Precisamos também pensar um pouquinho no papel social que a gente constrói o homem e a mulher, que diz respeito à construção do gênero, o que é ser masculino, homem, o que é ser mulher. Muitas vezes ao homem está associado o papel do poder, né? O papel de quem provê. Eu sei que a gente está fazendo toda uma desconstrução nessas últimas décadas sobre isso, mas isso está presente. E a gênese da violência, ela está nas diferenças de gênero, que estabelece que um sexo tem mais poder que o outro sexo. Então, se eu tenho mais poder, se eu não aprendo a me comunicar de uma forma que não seja violenta, as relações que eu estabeleço vão ser relações, provavelmente, com um componente intenso de violência. E isso acontece dentro da família, onde a gente tem um momento inicial que o casal vai bem, mas os problemas do dia a dia vão trazendo tensões, vão trazendo cobranças, até que ocorre uma explosão violenta com uma agressão física. Não é? Depois as pessoas repensam, pedem perdão, eles se reconciliam, um período de calma aparente, e novamente o ciclo reinicia com o acúmulo das tensões, com novas agressões que podem levar até a morte desses parceiros. Então, isso para a gente hoje é muito clara. E aqui eu não penso só entre companheiro e companheira. Eu penso em todos os tipos de família que compõem a nossa sociedade moderna, né? Relações entre homens e mulheres, relações entre casais homoafetivos, relações entre só homens, só mulheres, tudo isso vai estar presente. Então, se nós conseguirmos interromper o ciclo da violência, nós vamos estar fazendo prevenção e promoção de cultura de paz. Ok? Importante também colocar que esse ambiente violento familiar, ele extrapola para o ambiente urbano. Então, se eu sou uma criança, eu tenho uma criança que é criada apanhando dos pais o tempo inteiro, sendo humilhada, não é? Não conseguindo estabelecer relações mais horizontalizadas de discussão, essa criança, quando se torna um adolescente, ela tem um potencial maior para ser um adolescente que se comunica pela violência, um adulto que se comunica pela violência. E aí, no ambiente externo, urbano, as relações que acontecerem vão estar permeadas também sobre a questão do poder. Eu posso mais que o outro. Então, se eu posso mais que você, se eu não consigo te convencer, eu te agredo fisicamente. Mas se eu não consigo te agredir, eu te esfaqueio, eu te dou um tiro. Então, é muito importante a gente entender que o contexto atual que nós vivemos de violência tem a sua gênese nas relações interpessoais de gênero e dentro dessas famílias. É claro que quando eu venho para o meio urbano, eu tenho fatores que potencializam, que se associam a questões das armas, né? Todo mundo tem arma, muita arma clandestina circulando, a questão do uso abusivo de álcool e de drogas, né? Então, eu tenho outras questões que se juntam e vão agregar um potencial lesivo a essa discussão. Mas é importante saber que a minha intervenção primordial precisa estar dentro da família e também precisa de outras políticas para tratar a questão de droga, questão do tráfico de pessoas, de armamento e a questão também da responsabilização dos agressores. Esse quadrinho é para a gente visualizar os tipos de violência, tá? O que a OMS fala? Eu tenho 3 grandes tipos de violência. Violência coletiva são as macroviolências, aquelas causadas por motivos religiosos. Então eu penso nas questões de guerras lá no Irã. Eu tenho uma questão coletiva aqui, estrutural, no Brasil também, que é a questão da desigualdade de renda. Então são as macroviolências. Na saúde, a gente não tem pernas para fazer discussões da violência coletiva. Nós vamos discutir violências auto-infligidas e violências entre pessoas, né?
Nas violências autoinfligidas, eu tenho o comportamento suicida, tenho suicídio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais. Nas violências entre pessoas, nós vamos ter a violência dentro da família, intrafamiliar ou doméstica, e a violência urbana, que pode ser por pessoas conhecidas ou por pessoas estranhas. Então, basicamente, na saúde, nós vamos focar na violência autoinfligida entre pessoas. E aí, vamos falar um pouquinho da natureza da violência, que pode ser violência física, violência sexual, psicológica, maus tratos e negligência. É muito importante a gente, antes de entrar no papel do agente, orientar com relação à forma de identificar. Então, eu preciso trabalhar um pouquinho com esses conceitos. Violência física primeiro, né? Violência física talvez seja a violência mais fácil da gente identificar. Então, é aquela mulher com o braço quebrado, com o olho roxo, são as agressões físicas, né? Onde eu quero lesar e ferir o outro. Ela pode deixar marcas no corpo, mas a gente tem que estar muito atento que existem situações que a violência física pode não deixar marcas evidentes. No caso de crianças muito pequenas, bebês, meses, dias de vida, existe uma forma de agressão onde você pega a criança e sacode a criança, e esse cérebro bate na calota craniana e faz um edema cerebral. Muitas vezes essas crianças chegam nos prontos atendimentos ou nas urgências inconscientes, e as equipes que recebem muitas vezes pensam, poxa, será que é intoxicação, envenenamento? O que é? E tem dificuldade. Então, a gente precisa, na hora de fazer os diagnósticos, estar pensando também que pode ter sido um evento violento, né? Nesses casos, a gente faz o fundo de olho e se observa o sangramento ali na retina. A tomografia, no primeiro momento, não mostra o edema cerebral. Então, a gente precisa estar atento que, para criança pequena, eu posso ter violência física sem ter marcas. A bala perdida, os ferimentos por armas de fogo entram aqui também como violência física, assim como os ferimentos por armas brancas, faca, canivete, entram aí. A violência psicológica é uma violência que eu não tenho lesão física, mas eu tenho uma mente destruída, né, que vai interferir na identidade e no desenvolvimento dessas pessoas. Na violência psicológica, a gente vai citar as rejeições afetivas. Eu queria tanto ter um bebezinho louro de olho azul. Me nasce um bebê de pele escura e de cabelos crespos. E aí, desde o início, a mãe começa a rejeitar aquela criança, né? O alto grau de expectativa para as crianças. Eu quero que o meu filho seja sempre nota 10. Tadinho, ele não consegue, ele consegue ser 8. Não, mas para mim não tá bom. Então, ele é burro, ele não aprende, ele não é o mais inteligente. As questões ligadas a isolamento e confinamento, pensando aí em quem tem transtorno mental, a gente encontra situações onde essas pessoas são muitas vezes até amarradas à cama. Então, corrupção e exploração, o assédio moral, aquela insistência constante para conseguir algum tipo de benefício, o bullying, né? A gente ouve falar muito de bullying hoje das escolas, é um tipo de violência psicológica. E hoje a gente chama também até para o cyberbullying, que é o bullying nas redes sociais, o bullying na internet, o bullying no WhatsApp, que à medida que as formas de comunicação elas vão sendo aprimoradas, outras formas de violência podem ir se estabelecendo. Essa veiculação muitas vezes de imagem, de ordem às vezes sexual, de todas as formas, né? E gostaria de citar aqui também para vocês a síndrome de alienação parental. Na síndrome de alienação parental, os casais, eles estão em rompimento afetivo, estão a caminho da separação, e um dos membros, uma das pontas desse casal, utiliza a criança nesse processo e coloca a criança em sofrimento, não entendendo que a separação é entre o casal e que quem é pai ou mãe ou responsável por a criança, do ponto de vista afetivo, permanece ligado a essa criança. Então, a criança também passa por um sofrimento, é uma violência psicológica.
A violência sexual, como eu falei lá no início, que os portugueses chegaram já na cultura do estupro, ela é muito presente na nossa sociedade. Mas ela é muito presente. E aqui a gente tem um conceito que eu acho que vale a pena a gente ler, que é a ação de uma pessoa, valendo-se da sua posição de poder, fazendo uso de força física, de coerção, de intimidação, influência psicológica, com uso ou não de armas ou drogas, ela obriga o outro, que pode ser do mesmo sexo ou de outro sexo, a fazer sexo, presenciar sexo, participar de interações sexuais ou utilizar a sua sexualidade de qualquer forma, com fins de lucro, com fins de vingança ou com qualquer outra intenção. Então, a violência sexual, ela tem uma conceituação ampla. O estupro é uma das formas da violência sexual, mas existem outras formas, o assédio sexual, a exploração sexual, né, que são também formas de violência sexual. Na violência sexual, a gente fala em abuso sexual, ainda é um termo que é utilizado, apesar de que a gente fala que se está abusando, a gente pode usar, será, sexualmente alguém? Não é? Então, ainda a gente encontra na literatura esse termo, mas e ele está mais direcionado para a questão que envolve a criança e o adolescente nas práticas de atos de natureza sexual. Então, o que hoje os dados têm nos mostrado é que muitas vezes as crianças começam a ser sexualizadas dentro de casa, muito precocemente, né, por pais, padrastos, mães, irmãos, tios, avós, e eles entram na adolescência já com uma sexualidade mais aflorada. Né? Então, adultos submetem crianças e adolescentes a situações de satisfação sexual que podem ser impostas ou com a força física, com a ameaça e até mesmo com sedução. E precisamos falar um pouco também da exploração sexual, porque o Brasil hoje ele aparece em termos de mídia internacional como um país onde as mulheres são quentes, né? Então, isso ainda é vendido para o estrangeiro e existem verdadeiras organizações criminosas que trazem estrangeiros escondidos atrás do turismo para a prática da exploração sexual com as nossas meninas, com as nossas adolescentes e também com a nossa população LGBT, né, que são os travestis, os gays, as lésbicas. Então, a gente precisa estar muito atento a esse evento e nós não podemos permitir que isso permaneça acontecendo. Então, na exploração sexual, existe uma relação comercial. Tem o dinheiro, né, onde o sexo ele é fruto de uma troca, que pode ser dinheiro, pode ser presentes, pode ser qualquer coisa que agrade a pessoa. Então, aqui eu tenho prostituição, eu tenho pornografia, eu tenho a rede de tráfico de pessoas, até para a exploração sexual, e as redes de turismo sexual. Somos rotas. Vamos falar um pouquinho agora de tráfico de pessoas, né? O tráfico, ele tem nos preocupado muito, nós somos um país, ele é continental, mas com uma costa muito grande, a parte onde tem o litoral, e favorece a entrada e saída de pessoas, né? Então, no tráfico, a gente fala que inclui recrutamento, transporte, transferência, alojamento de pessoas. Pode ser através de ameaça, de rapto, de engano, de abuso de autoridade, de coação, para essas pessoas se submeterem a situações de prostituição, de trabalho sem remuneração, trabalho escravo, ou para remoção e comercialização de órgãos. No Brasil, parece que existem 2 rotas, foram identificadas, uma em Santa Catarina, comercializando, né, na verdade, fazendo rapto de crianças e adolescentes. Então, é muito importante, o Conselho Nacional de Justiça tem envidado esforços com
os ministérios, principalmente o Ministério do Turismo, o Ministério da Saúde, para que a gente consiga capacitar os profissionais para a identificação dessas situações e para o encaminhamento adequado com as denúncias. O tráfico, quando nós estamos de frente dele, nós temos que fazer denúncias imediatas. A violência financeira e econômica, o patrimonial, é aquela violência onde você retira do outro o recurso financeiro, retira do outro o benefício que ele recebe. Então vamos pensar nos idosos, que são muito sujeitos à violência financeira. Muitas vezes eles têm um filho que pode ser usuário de álcool, de outras drogas, que recebe o benefício dele e que não gasta o recurso em prol dessa pessoa, com medicação, com alimentação, com higiene. Né? Então compra bebida, compra droga, faz empréstimos. Isso é violência financeira. Pessoas com transtorno mental, pessoas com deficiência, que também recebem os benefícios, estão sujeitas a esse tipo de violação. E as mulheres, muitas vezes, também têm seus documentos retidos pelos parceiros, para que elas não possam procurar sua família, ligar para a família para pedir ajuda ou para sair daquela situação de violência que ela se encontra dentro da família. Então, isso se chama violência financeira, econômica ou violência patrimonial. A negligência e o abandono é uma forma de violação que nós da saúde podemos detectar muito precocemente. E a gente tem até conversado muito a respeito disso, que talvez um dos papéis essenciais onde a gente consiga atuar é quando identificamos casos de negligência. O abandono é uma forma grave de negligência, né? É quando a coisa já tornou-se crônica. Mas se eu conseguir, enquanto profissional, identificar os casos de negligência menos graves, de média gravidade, e fazer intervenção, provavelmente eu vou estar tirando essa pessoa dessa situação, eu vou estar rompendo com esse ciclo da violência. Então, na negligência tem as privações de alimento, medicamentos, cuidados de higiene, né? E todo um outro leque de situações que eu tenho certeza que vocês conseguem identificar no território de vocês. Trabalho infantil é importante também que a gente traga, porque o trabalho infantil, ele tem uma repercussão muito nociva no crescimento e no desenvolvimento de crianças. O que a legislação fala? O jovem pode trabalhar a partir de 16 anos de idade. Porém, tem uma exceção. De 14 aos 16 ele pode trabalhar se ele for menor aprendiz. Para ser menor aprendiz, existe toda uma legislação que precisa ser cumprida, tanto pela empresa que contrata, né, como por parte dos responsáveis desse jovem. Esse jovem tem que estar matriculado, tem que ter aproveitamento. Abaixo de 14 anos, crianças e adolescentes não podem trabalhar. E aqui, quando eu falo que não podem trabalhar, eu não estou falando de não podem ajudar em casa o pai e a mãe, lavar a louça, arrumar a cama, limpar a casa. Eu não estou falando disso. O trabalho ele se dá na medida que a criança ou adolescente tem uma carga horária para cumprir e recebe, muitas vezes, um pequeno benefício financeiro. Então, o lugar de criança não é na rua, não é trabalhando, e nós precisamos protegê-los e garantir que eles estejam em ambientes que vão ser saudáveis para o crescimento e para o desenvolvimento dele. Então, o trabalho infantil é uma forma de violência contra a criança e o adolescente. Por último, que eu acho que você já deve estar cansado de ver tantos tipos de violência, a gente vai falar um pouco da intervenção legal, que é aquela violência cometida pela polícia. A polícia é uma estrutura do Estado na qual a gente dá uma autoridade para ela de usar a violência para resolver algumas situações que põem em risco as populações. Mas existe um limiar, um ponto que ela extrapola a sua função, a sua competência. A isso se chama intervenção legal. Então, eu vou citar como exemplo aqui
Um tiro, muitas vezes, naquele período que houveram várias manifestações ano passado no Brasil, muitas vezes a polícia reagia com balas de borracha. Nós tivemos até um caso com um descolamento de retina por uma bala dessa. Então, isso é chamado de intervenção legal. Quando eu penso nos nossos adolescentes em conflitos com a lei, que muitas vezes são abordados, são revistados, são surrados, muitas vezes, né, agredidos fisicamente e depois encaminhados para a delegacia. Isso é intervenção legal e nós temos uma das polícias mais violentas do mundo. Então, nós precisamos também ter um olhar para esse tipo de problema. Autoagressões e tentativas de suicídio. Eu preciso dizer para vocês, porque nós da saúde temos muitos preconceitos. E para falar de violência, nós temos que desconstruir muitos mitos e desconstruir muitos preconceitos também. Às vezes nós submetemos os nossos pacientes a novas violências, nós revitimizamos. E a tentativa de suicídio, ela é um bom exemplo para a gente refletir sobre como nós agimos. O que nós precisamos entender é que uma pessoa que está em processo de autoagressão, ela está em sofrimento psíquico, né? A gente pode ter um transtorno mental por trás, mas nem sempre eu tenho só o transtorno mental. Eu posso ter tentativas e autoagressões sem o transtorno mental. Então eu preciso entender que essa pessoa está em sofrimento e ela precisa de cuidados de saúde, né? Existem alguns fatores de riscos para a autoagressão e para as tentativas de suicídio. Então, se uma pessoa tentou suicídio, ela está num risco maior para cometer nova tentativa. Se ela tem transtorno mental, ela também está num risco maior. E quais seriam os fatores de proteção para as autoagressões e tentativas de suicídio? Primeiro, suporte familiar e social. Isso é extremamente importante. Detecção precoce de transtornos mentais e dar acesso a essas pessoas aos serviços de ajuda e os serviços de saúde, porque em uma parcela desses casos nós vamos precisar de medicação, podemos precisar de consultas da especialidade, da psiquiatria, ok? Vamos agora abordar um pouco sobre a vigilância desses eventos, das violências e dos acidentes, como elas acontecem, porque é muito importante para as equipes saberem como funciona essa vigilância, que vai estar na coordenação da vigilância epidemiológica dos municípios de vocês, né? Nós temos um sistema de vigilância de violências e acidentes que funciona com dois componentes. O primeiro componente é um componente onde a gente faz uma pesquisa periódica de violências e acidentes em unidades sentinelas. É de 3 em 3 anos que tem acontecido, desde 2006. Normalmente participa a capital e os municípios com uma população maior. Vitória já participou de 5 inquéritos de violência e acidentes. Esse inquérito ele é nacional. Nós vamos para as unidades de urgência e emergência, coletamos os dados em tempo real e depois essas informações vão para o Ministério da Saúde, que vão ser condensadas, né, a nível nacional e disponibilizadas para os estados, para os municípios e vão nos orientar na organização das políticas, nas conversas com os gestores, vão parametrizar os nossos trabalhos. O outro componente dessa vigilância, este é um componente que nos interessa e que é motivo hoje desse tema, né, desse nosso encontro, que é a vigilância contínua desses eventos violentos. Né? Então, todos os serviços de saúde são fontes de notificação de violência, serviços públicos e serviços privados, unidades de saúde, centros de referência, pronto atendimentos, UPAs, os consultórios na rua, todos precisam se identificar em situações de violência, notificar e participar desse componente. Então, a gente notifica o tempo inteiro, o ano inteiro, continuamente, através de uma ficha que eu vou mostrar.
E é uma ficha que vai coletar informações sobre esses eventos. Identificação da vítima, o endereço, aonde aconteceu a violência, qual tipo de violência, algumas características desse agressor, se foi um evento pontual, se foi um evento crônico, já vem acontecendo há mais tempo, e os encaminhamentos que foram feitos. Então, nesta ficha, é muito importante vocês saberem que vocês no serviço de saúde precisam ficar com uma cópia desse documento anexo ao prontuário, porque como isso tem implicação legal, a justiça pode no futuro nos cobrar. E a gente tem a documentação anexa ao prontuário do paciente. Uma via vai para a vigilância epidemiológica do município. E no caso de criança e adolescente, a gente precisa informar, eu já falei para vocês, pode ser através de um relatório, o conselho tutelar destes eventos. Ok? Essa ficha, então, vai para a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, as referências técnicas, qualificam essas informações. E isso vai para um sistema de informação que vai passar a nível de Estado, a nível depois para o federal, para o Ministério da Saúde, onde essas informações são consolidadas, né? É muito importante que o profissional de saúde saiba que a alimentação de um banco de dados é tão importante quanto o atendimento a uma vítima. Porque é através dessa informação que eu vou consolidar e vou traçar um diagnóstico do município, do meu estado, e vou ter o diagnóstico nacional que vai embasar as políticas, adequação de políticas, criação de novas políticas. Muitas vezes nós, profissionais de saúde, reclamamos muito, mas não temos a noção da nossa importância nesse processo. Então, fazer vigilância, eu sempre falo com as nossas equipes, é uma etapa do atendimento. Hoje nós somos separados do ponto de vista operacional, tem assistência e tem vigilância. Mas se o meu profissional da ponta não souber da importância dele nesse processo, de que todo caso que ele identifica, que ele registre no instrumento e encaminhe para a vigilância, a gente não vai ter o perfil real da situação de violência do município e eu não tenho como conversar com o meu gestor e pleitear equipes, pleitear serviços, pleitear o que for necessário para melhorar as condições de atendimento dessa população. Então, aqui a gente já falou do componente da ficha, e essa é a ficha de notificação. Eu já trago para vocês uma ficha nova que está no Sinam, a versão 5.0 do Sinam, uma ficha, estamos trabalhando com essa ficha já desde 2009, e agora, no mês 11, saiu um novo modelo de ficha. Então, é uma ficha nacional, onde eu informo casos suspeitos e confirmados de violência. Tá? Lembrando que o papel da saúde não é um papel policial. Nosso papel é o papel do cuidado. Nós cuidamos de vítimas e cuidamos muitas vezes de agressores também. Então, nosso papel, nós precisamos dessa notificação para a alimentação do banco de dados e para ter o perfil desses eventos. Tá? Importante dizer também que as informações que existem nessa ficha têm caráter confidencial. Essas fichas, elas não vão para a justiça, elas vão para um sistema de informação que, quando acessado, não mostram identificação desses pacientes. Então, isso dá bastante segurança para os profissionais de saúde. E essa ficha também não precisa ser assinada com o nome do profissional. Pode, no verso dela, onde tem identificação, colocar o carimbo do serviço, da unidade de saúde, porque a gente institucionaliza e, no caso de ter que fazer algum procedimento do ponto de vista legal, a instituição ela que vai ser acionada, ok? O sistema de informação, vocês provavelmente já ouviram falar dele, que é o Sinam, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Esse sistema é um sistema nacional, onde estão as doenças transmissíveis também, uma base de dados das doenças transmissíveis, dengue, tuberculose, meningite, violência também está nessa base de dados. E aí nós podemos acessar
qualquer pessoa de qualquer local do país pode acessar esse banco de dados através do link que eu coloco e, se quiser estudar, né, o perfil, se quiser aprofundar os seus estudos, ter o diagnóstico através desse banco de dados, ok? Quais são os casos que eu preciso notificar, né? Então vamos lá, casos suspeitos ou confirmados de homens e mulheres em todas as faixas etárias, todos os casos de violência doméstica e intrafamiliar, todos os casos de violência sexual, todos os casos de violência autoprovocada, as tentativas de suicídio estão aqui, as situações de tráfico de pessoas que vocês identifiquem, situações de trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal e violências homofóbicas, aquelas violências que têm a ver com as questões da identidade de gênero das pessoas e da orientação sexual. Então, é um universo muito grande, né, para a gente poder estar trabalhando. E preciso também notificar todos os casos de violência contra criança, adolescente, mulher e pessoa idosa. Nós vimos os estatutos, criança, adolescente, idoso e a Lei Maria da Penha, a portaria de 2003. Então, nós temos um universo grande de população e de casos que nós conseguimos identificar e notificar para a vigilância epidemiológica do município. Por que é importante notificar? Primeiro, porque a notificação dispara processos para instrumentalizar a gestão, ela dá visibilidade, né? Nós tiramos o problema de debaixo do tapete, nós tiramos esse problema de dentro das quatro paredes, que é a residência. Então, nós vamos dar visibilidade para esse problema. A notificação também favorece que a saúde se articule com a assistência social, com a educação, com a segurança, para fazer pactuações, porque a saúde ela tem um foco específico no manejo dos casos de violência. Nós temos a assistência social com outro foco, a educação é outra parceira, os conselhos tutelares. Então, quando eu tenho dados e tenho diagnóstico, eu consigo trabalhar melhor a articulação. Ela favorece também a minha organização enquanto serviço. Então, muitas vezes, quando eu identifico que o território tem casos graves, aparece muito autoagressão, eu tenho como estar pleiteando profissionais, adequação de profissionais, né? A articulação intersetorial está repetido aqui, e a formação das redes de atenção e proteção para as pessoas em situação de violência. Né? A gente fala que ninguém dá conta sozinho das questões da violência. Nós trabalhamos em parceria, saúde com outras estruturas. E dessa forma nós vamos estar garantindo direitos e cidadania. Qual é o papel da saúde no atendimento às vítimas de violência? Né? Primeiro, cuidar da vítima na sua integralidade e sempre pensando na questão da política da humanização. Então, o cuidado é inerente ao fazer saúde. Fazer vigilância, né? Monitorar, informar os dados e monitorar como as coisas estão acontecendo naquele território. Trabalhar com prevenção, trabalhar com identificação precoce de situações de risco. Trabalhar também dentro do foco da promoção da saúde, pensando em ambientes saudáveis, pensando em qualidade de vida. Importantíssimo trabalhar a participação e o controle social. Somente os equipamentos públicos não dão conta dessa demanda. Então, se eu tenho no meu território, no meu município, uma igreja, uma organização não governamental, uma escolinha de futebol, alguém trabalhando com as crianças a questão da arte, são nossos parceiros potenciais. O advocacy é isso que a gente está fazendo aqui, é fazendo a defesa da temática, não é? Trabalhando as questões em outras instâncias, as questões das políticas. Trabalhar com capacitação e educação permanente, porque para nós da saúde, essa temática é uma temática relativamente jovem. Muitos profissionais não tiveram na sua formação, nos seus currículos, esse tema. Médicos, para enfermagem, esse assunto está entrando agora.
Então, é um assunto que é novo, nós precisamos o tempo inteiro trabalhar sensibilizando a todos, né? Serviço social e psicologia tramitam um pouco melhor com essa temática, mas as demais equipes, agentes, administrativo, nós precisamos trabalhar com a capacitação deles. E, em momentos futuros, já vamos estar trabalhando com a avaliação dos serviços, né? Precisamos ter em mente que detectar situações e fatores de risco e de proteção é uma das efetivas formas de fazer intervenção e de prevenir a violência. E quais são as diretrizes, né, de forma geral, para que a gente atenda uma pessoa em situação de violência? Primeiro, eu preciso pensar, a gente trabalha com 4 etapas básicas, que envolve o acolhimento das vítimas, o seu atendimento, a parte que diz respeito à notificação para vigilância epidemiológica e depois seguimento e monitoramento desses casos, porque essas vítimas, elas podem até sair, ser internadas, mas depois elas retornam ao território e nós temos que segui-las no território. Então, vou falar brevemente sobre alguns pilares fundamentais do nosso atendimento. Primeiro, quando eu falo em acolhimento, eu falo em política de humanização. Então, a gente precisa se apropriar da política, organizar os nossos serviços de acordo com a política, para que a gente consiga contemplar essas vítimas, né? Algumas categorias têm seus códigos de ética, serviço social, enfermagem, psicologia, médicos, não é? Então, nós precisamos estar atentos aos códigos de ética. Mas eu preciso também dizer para vocês que toda situação que coloca em risco de vida o meu paciente, muitas vezes, eu posso quebrar a questão da confidencialidade. Então, muitas vezes o profissional tem dúvida se ele está com um adolescente que está se lesando, se machucando, né, se cortando, se ele pode conversar ou não com a família. Então, nós precisamos ter em mente que em situações de risco, eu preciso trabalhar a questão do sigilo. E vou ter que discutir com meus parceiros do atendimento, vou precisar, muitas vezes, discutir com o assistente social, com o psicólogo, com o enfermeiro, com o agente, e a gente fazer o manejo. Garantir privacidade para essas vítimas, que muitas vezes ficam com a sua vida completamente exposta, né? Pensar sempre na privacidade e na proteção, e pensar também em garantir espaços onde eu tenha possibilidade de confidencialização, né? A pessoa só vai trazer para mim a tragédia da vida dela se ela confiar em mim. Então, eu preciso estabelecer uma relação de confidencialidade. Uma criança só pula no colo do adulto se ela souber que o adulto vai acolher, que vai segurar, senão eu não conto o que está acontecendo. É você que passa. Passou? Não foi. Ah, tá. Então, esses são os consensos fundamentais. Acho que eu saí. Aqui. Só um momento. Tá, isso aqui eu mostro um modelo de fluxo que nós trabalhamos em Vitória. O caso chega na unidade de saúde, nós precisamos fazer o atendimento imediato. Se for criança e adolescente, as comunicações para o conselho tutelar imediatamente. Os casos precisam ser discutidos nas equipes de estratégia da família ou nas equipes, se for unidade básica, né? E muitas vezes eu preciso acionar a minha rede de proteção. Quem faz parte da rede de proteção? A Secretaria de Assistência Social, através de CRAS, CREAS, escolas, se tiver algum local que trabalhe com mulheres vítimas de violência, Ministério Público, conselhos tutelares. Preciso pensar em planos de cuidados para os casos mais graves, para monitoramento, e preciso fazer a notificação à vigilância, que nós já conversamos. Quem são os nossos parceiros dentro da saúde, né, com os quais a gente precisa estabelecer essas relações de parcerias para discussão?
Saúde do adolescente, saúde da criança, mulher, saúde do trabalhador, a atenção básica, se eu tiver estratégia de saúde da família, se tiver sistema penitenciário, eu preciso discutir com eles, DST-AIDS. Então, estão aí todos os parceiros da saúde. E quem são os nossos parceiros para fora da saúde? A gente já falou, assistência social, educação. Às vezes eu tenho estruturas da iniciativa privada potentes para essas discussões, escolas, faculdade, a saúde, os conselhos de direito, promotorias, defensorias, delegacias, sociedade civil, o cidadão, o turismo. Então, essas instâncias compõem as redes de atenção e de proteção social às vítimas de violência. A discussão é sempre multidisciplinar, multiprofissional, interdisciplinar, né? E dentro da saúde, intrasetorial e intersetorial, quando envolve os nossos parceiros externos. Qual o papel do agente, né? O agente é uma peça extremamente importante na identificação de muitos casos de violência. Então, nós precisamos estar atentos às várias formas de manifestações que indicam suspeitas de violência familiar. Se vocês detectam essas situações, precisa trazer para as equipes para que seja discutido e sejam propostas ações. Muito importante dizer que ética e sigilo estão envolvidos na identificação e na discussão desses casos, para que o próprio agente ou a própria equipe não se coloque numa situação de vulnerabilidade nesse território. Né? Porque se eu tenho um caso de violência sendo discutido, que o traficante é o agressor, e se isso sai do espaço da unidade, o agente pode estar, muitas vezes, até em risco de vida, ou a própria equipe de saúde. Então, nós precisamos pensar também na proteção das nossas equipes. Então, está muito atento a isso. E onde eu identifico essas violências? No trabalho, nas visitas domiciliares que nós fazemos, nas reuniões com a população, em várias situações. E os sinais de alerta, eles podem muitas vezes sinalizar que alguém sofre violência ou está agredindo alguém. Mas eu nunca devo ficar limitada apenas aos sinais. Eu tenho que fazer uma avaliação de todo o contexto envolvido para que eu consiga avançar nessa discussão. Eu não posso falar em sinal de alerta de forma isoladamente. Vamos falar de alguns sinais de alerta e de suspeita de violência contra a mulher. Muitas vezes a mulher tem várias manchas roxas pelo corpo, fraturas de repetição, hemorragias vaginais, hemorragia retal, corrimentos, doenças sexualmente transmissíveis, roupas inadequadas para o clima, está calor, está usando só manga comprida, às vezes está querendo esconder lesões nos braços, lesões nas pernas, né? Às vezes problemas alimentares, não come, perda de apetite, ou come demais, muita tristeza, choro frequente, depressão, dor crônica, falta de ânimo para cuidar dos seus afazeres, da casa, do trabalho. Então, estes sinais podem acender as luzinhas para a gente poder estar suspeitando de uma situação de violência contra a mulher. Então, vale a pena, quando a gente identificar, aprofundar, né, na nossa indagação, discutir com a equipe para tentar confirmar ou não. Sinais de alerta em relação ao agressor, né? O agressor, muitas vezes, ele é uma pessoa que ele tem pouca atenção para com a vítima. Ele afirma que a vítima é má, que ela é a culpada dos problemas da família, então ele transfere a responsabilidade. Ele deixa crianças pequenas sozinhas em casa ou fora de casa. Ele não se preocupa com a frequência das crianças ou da permanência das crianças na escola. Não acompanha as atividades escolares das crianças. Ele muitas vezes tem um comportamento severo, ou é muito severo, ou ele é muito liberal, tudo é permitido. Ele pode muitas vezes aparecer como muito protetor, às vezes até não querendo deixar que o outro tenha espaço para verbalizar as violências que acontecem, ou muito distante.
Ele pode obrigar a vítima a não falar sobre violência, ou dar presentes, privilégios, fazer ameaças, chantagens, usar álcool, abusar de outras drogas, ter antecedentes de maus tratos, de violências, né? Alguns sinais de alerta para suspeita de violência contra criança e adolescente: hematomas, manchas em vários estágios de cicatrização, marcas de cigarro, marcas de ferro quente, marcas de mangueira nas pernas, né? Criança com muito medo, criança que se machuca, ela mesma machuca, rói às vezes muito a unha, arranca o cabelinho da cabeça, está sempre assustada, faz muito xixi na cama, numa fase da vida onde ela já devia ter autonomia para não fazê-lo, tem medo de ficar sozinho, crianças que fogem de casa e adolescente, preferem a rua do que a casa, fazem uso de álcool e drogas, cometem pequenos delitos, têm doenças sexualmente transmissíveis, têm corrimentos, estão tentando suicídio, têm baixa autoestima ou estão em situação de gravidez precoce. Então, nessas situações, vale a pena a gente também ter um olhar mais aprofundado para a situação. Nos casos de violência com o idoso, o isolamento, né, a não busca de serviços de saúde, fraturas, humilhações, depressão, isolamento, depressão, cuidados de higiene precoce, desnutrição, são também alguns sinais indicativos que podem estar por trás de uma situação de violência. Com relação às pessoas portadoras de deficiência física e mental, a gente também precisa reforçar essas pessoas que não podem sair de casa, pessoas que têm marcas de cordas, né, de fio, nos pés, nos tornozelos, tem uma higiene oral ruim, uma higiene corporal ruim, uma qualidade de alimentação não adequada. Às vezes são pessoas muito agressivas, não procuram, não têm aderência aos tratamentos de saúde, aos tratamentos psicológicos do serviço social e fraturas. São alguns indicativos, né? Para falar então da prevenção, a gente precisa pensar sempre no território, na melhora das redes de apoio social das famílias, né? Muitas vezes eu tenho uma rede familiar potente, mas se essa rede familiar não é potente, eu preciso pensar na potência do território. Às vezes eu tenho vizinhos, eu tenho amigos, eu tenho parentes mais distantes. Precisamos também pensar no investimento nos programas sociais que busquem sempre a inclusão, né, das populações mais excluídas. Então, criança e adolescente, a população LGBT, a população da raça negra, as pessoas com deficiência. Precisamos garantir também atendimento para pessoas que têm dependência, são vítimas de alcoolismo, usuários de droga, porque quando eu dou conta de trabalhar com esse público, eu também, de uma forma indireta, eu vou contribuir para que o nível da violência diminua. Muitas vezes, nesses serviços, eu tenho muitos agressores, né? Garantir pré-natal adequado. A prevenção da violência começa quando o bebê está na barriga da mãe. Então, se eu tenho já uma mãe que não adere a um pré-natal, já está sendo negligente nesse período, provavelmente depois, com o nascimento e crescimento dessa criança, as situações vão se agravando. Preciso dar acesso aos métodos anticonceptivos, oportunizar acesso de trabalho e renda às famílias, estimular diálogo na família, estimular também prática de esportes, de artes, né? Estimular para os adolescentes, para as crianças, a questão do trabalho, a valorização, a importância de ter uma profissão, a importância de ter um trabalho para daí a gente retirar a renda, a importância dos amigos e de fazer parte de grupos. Isso também é um fator de proteção. Pode ser grupos religiosos, né, que existem estudos que mostram a importância desses espaços como fatores de proteção e na qualidade de vida. E o que nós precisamos ter claro que são nossas atribuições frente à violência familiar.
Primeiro, a gente está atento aos sinais de suspeita. Quando eu realizo essas visitas, não é? Quando eu converso com essa família. Primeiro, verificar se existem situações também que podem favorecer a ocorrência desses eventos de violência. Orientar pais, orientar responsáveis, estimulá-los a se relacionar com os filhos de forma a dialogar, a não ser agressivo, a entender que o bebê, quando chora, ele está tentando estabelecer uma comunicação, porque muitas vezes o ato violento começa através do choro do bebê. Aquele pai que já está, muitas vezes, com um patamar de estresse muito grande, utilizando álcool, utilizando drogas, causa um dano para aquela criança. Então, a gente precisa conversar mais sobre essas questões com com a população, né? Ouvir o outro falar dos seus problemas. Se eu consigo fazer um bom acolhimento, eu já consigo resolver uma grande parte dessas questões. O apoio, então, ele é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que não querem, não conseguem verbalizar, não têm coragem de verbalizar. A observação de mudanças de comportamento. Muitas vezes a criança diminui o rendimento escolar, ela era uma criança que interagia, para de interagir. Então, isso precisa estar a gente precisa estar bastante atento. Não censurar comportamentos que lhe pareçam estranhos, não comentar com terceiros o que observe, leve sempre para as equipes, para a discussão, e não fazer conclusões, tirar conclusões precipitadas. Muitas vezes eu posso ter uma situação que, num primeiro momento, me parece que é uma violência, e quando eu avanço na discussão, eu chego à conclusão com a equipe que não é um evento violento. E o inverso também pode acontecer. Então, é muito importante que as equipes mapeiem as famílias de risco, né, do seu território, para ter um olhar mais especializado para essas famílias. Importantíssimo o acionamento do Conselho Tutelar, né, nos casos que eu identifico de criança e adolescente. E importantíssimo, nas unidades, os registros dos casos em prontuário, sempre um registro breve, usando parênteses, o que é relatado. Mulher relata está sofrendo violência física pelo companheiro. Importantíssimo, registro do exame físico, do que é detectado, das orientações que eu faço, dos encaminhamentos que eu faço. Porque do ponto de vista legal, eu só vou ficar respaldado quando eu deixo registrado, né? Porque no futuro eu posso ser questionada, e se não tiver registrado no prontuário, eu não tenho mecanismo para mostrar que eu fiz o manejo adequado. E os casos precisam ser encaminhados, os casos identificados são encaminhados para a unidade, né, para que a unidade possa pensar, discutir e pensar numa forma de acompanhamento e nos encaminhamentos que serão necessários ser realizados. Ok? Extremamente também importante que a equipe de saúde faça essas discussões dentro da unidade. Pense num fluxo interno de identificação, como é que vamos discutir esses casos, para onde vamos encaminhar, quem são os nossos parceiros no território para a discussão desses casos. E como enfrentar milênios de violência, né? Para fechar essa palestra de hoje. Primeiro, pensar que a mudança parte de nós, em primeiro lugar. Quando a gente começa a falar de violência, o tempo inteiro a gente percebe que ao longo da nossa vida, a gente é vítima e a gente é agressor. Então, quando eu começo a identificar que eu também, em alguns momentos, sou agressor, eu começo a repensar a minha forma de se colocar, né? Então, eu preciso fazer uma mudança de atitude interna. Eu preciso, depois que eu olho para mim, olhar no meu entorno também. E aí eu começo a identificar pessoas que possam estar passando por esse problema. Preciso apoiar e fortalecer a família, preciso apoiar e fortalecer as redes locais do território, do município, do estado. Em alguns casos eu vou ter que fazer denúncias, né? Na verdade, enquanto cidadão, eu posso fazer as denúncias pelo Disque 100, eu posso fazer denúncia anônima.
Quando for violência contra a mulher, 180. Mas para nós, profissionais de saúde, quando eu identifico no exercício da minha atividade, eu tenho que fazer o passo a passo que a legislação fala. Eu aviso o conselho tutelar, eu tenho que notificar para a vigilância, eu tenho que atender, né? Se for um caso de mulher, eu preciso orientá-la, se ela for adulta, a procurar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Então, eu preciso fazer o que a legislação também preconiza. Preciso saber que eu não consigo atuar sozinho nos casos de violência. Eu trabalho com os parceiros que trabalham com essa frente também. Preciso também trabalhar de forma geral, com crianças, com trabalhadores, com educação em direitos humanos e replicando a cultura da paz. Nós precisamos aprender a respeitar o direito do outro, né, para garantir que os nossos sejam respeitados e assim a gente conseguir replicar a cultura de paz. Assim eu encerro com algumas referências para que vocês, se quiserem fazer uma leitura mais aprofundada, e me coloco assim à disposição para tirar as dúvidas e para em uma outra oportunidade, vocês podem entrar em contato pelo telefone, pelo e-mail, que do que for possível a gente vai tentar auxiliá-los e aprender, né, sempre mais. Muito obrigada pela paciência. Vai tentar auxiliá-los e aprender, né, sempre mais. Muito obrigada pela paciência. Nós que agradecemos pela palestra super instruída, né, muito clara, muito didática. Solange, nós temos algumas perguntinhas, né? Durante a palestra, eu perguntei se eles tinham alguma dificuldade em identificar o tipo de violência, algum tipo de violência. E a Carolina falou que ela tem uma dificuldade de identificar a violência contra o idoso, né? E você mostrou alguns sinais que podem identificar esse tipo de violência, né, contra o idoso. Então, acho que a gente já tirou essa dúvida. Se permanecer, Carolina, então você escreva de novo para a gente no chat. E ela coloca também aqui se pode notificar uma violência que aconteceu há 6 meses atrás. Pode notificar todas as violências que gerem o atendimento. Pode, mas eu acho que vocês estão me escutando, gente? Ou se essa violência aconteceu há 6 meses atrás, a pessoa não tem lesão física nenhuma. Ok. Mas do ponto de vista psicológico, ela está fragilizada e ela está precisando de cuidados, ela é passível de notificação, sim. Tá? Todas as violências que chegarem para vocês. Então, muitas vezes a gente tem casos que são notificados de violência que aconteceram quando a pessoa tinha 4 anos, 5 anos e hoje ela é adulta. Então é possível ser notificado, sim. Todas as violências que chegarem para vocês. Então, muitas vezes a gente tem casos que são notificados de violência que aconteceram quando a pessoa tinha 4 anos, 5 anos e hoje ela é adulta. Ótima pergunta, Joelma. Muito importante. Ótimo. Na verdade, a tentativa de suicídio. A Joelma, ela pergunta é um evento por que temos que notificar para a vigilância epidemiológica a tentativa de suicídio. Ela tem um sofrimento, ela quer resolver, ela não encontra mais caminho nenhum para resolver aquele problema e ela coloca na mente dela que acabando com a vida ela acaba com o sofrimento. Então é um evento que envolve a saúde psicológica e que pode comprometer a saúde física. Porque se ela tenta uma vez, não consegue, se a equipe de saúde não se organiza para ofertar um atendimento, acolher, atender, né? O psicólogo vai precisar atender, vai avaliar com a equipe, será se vai precisar de uma avaliação com o psiquiatra? Será se nós precisamos começar uma medicação para essa pessoa? Muitas vezes essa pessoa pode tentar de novo e conseguir se matar. Então, a autoagressão e a tentativa de suicídio é uma autoagressão, ela é um evento que põe em risco a vida da pessoa. E é um evento ligado a um sofrimento psicológico, psíquico. É por isso que nós precisamos notificar, porque trata-se de autoagressão. Quando a gente falou
Dos casos a serem notificados, as autoagressões e as tentativas de suicídio, elas são contempladas aí. Então, pessoas em sofrimento psíquico precisam de cuidados de saúde, para que eles consigam superar essa dificuldade e se equilibrar novamente para as dificuldades do cotidiano que a vida traz para a gente. Sim, desde que eles estejam capacitados. Qual a orientação que nós damos? O profissional não deve fazer notificação sozinho. Solange, todos os profissionais podem realizar a notificação? Os vários olhares da equipe, do médico, do enfermeiro, do assistente social, se tiver, do psicólogo, se tiver, do agente, do técnico ou auxiliar de enfermagem. E aí, juntos, nós vamos consensar e preenchemos a ficha. Agora, é importante que para preencher a ficha, vocês leiam o manual, porque essa ficha tem um manual instrutivo, para que preencham também os campos de forma adequada, porque eu não posso também preencher uma ficha com informações que não tenham qualidade, né? Isso aí tem um reflexo ruim nos bancos de dados. Então, essa ficha tem um instrutivo e em uma oportunidade futura a gente pode discuti-la com uma profundidade maior, campo a campo, que vai ajudá-los no preenchimento. Temos outra pergunta do Alex. O Alex, ele é de Vila Pavão, não. Deixa eu ver aqui. De Vila Pavão, isso, né? Ele pergunta para o idoso que fica a maior parte do tempo sozinho. Para onde que ele deve encaminhar? As autoridades ou encaminhar o parente próximo? Às vezes hoje, à medida que a população envelhece, eu tenho idosos com 80, 90 anos que conseguem cuidar da sua casa, que conseguem cuidar das suas necessidades de alimentação, de higiene. Então, isso a equipe precisa avaliar muito bem. Se eu tenho um idoso acamado, se eu tenho um idoso em situação de negligência, né? Primeira forma da gente abordar é tentar identificar na família pessoas que possam se responsabilizar, né? Se eu não tenho familiar, aí eu olho para a vizinhança. Então, eu tenho algum vizinho, de repente, que pode ajudar no banho, que pode dar alimentação, pensar nessas estruturas. A assistência social, gente, é um equipamento importante para nos ajudar a cuidar dessa população também. Chamem a assistência social para discutir o caso, né? Eles conseguem fazer muitas abordagens que envolvem toda a família, então eles vão ser potentes. Se eu não encontro no ambiente familiar ou próximo, social, pessoas que possam cuidar, somente em última instância eu penso no abrigamento. O abrigamento é a última possibilidade, é o último recurso, tá bom? Então, os casos onde nós não conseguimos ninguém para se responsabilizar, aí a gente tem que fazer encaminhamento de relatório para o Ministério Público, da ciência para ele também, e junto com a assistência social, a gente vai tentar encontrar no território a melhor forma de encaminhar essa situação. Tá. Então, eu acho que chamem assistência social. Nesses casos, muitas vezes a gente tem pouco tempo, né? A pessoa, em função Ele está dizendo aqui que o idoso tem 99 anos e é dependente. Protelados também não. Então, chama a assistência social, discutam em equipe a melhor proposta para essa pessoa e se é o abrigamento à situação. Qualquer coisa, contem também com o Ministério Público para agilizar esses processos. Muito bom. Gente, então acho que eu vou encerrando por aqui. Os profissionais também respondem muito obrigada pelas respostas dadas. Nós queremos te agradecer muito, Solange, pela sua webconferência.
Foi muito didático, acho que nós aprendemos bastante, nós vimos aí a importância, né, que é essencial a gente saber dos conceitos, dos tipos de violência, do amparo legal que nós temos. Eu que agradeço. Para nós realmente entendermos o nosso papel enquanto profissionais de saúde, saber como agir frente a esses casos. Então, acho que foi, assim, muito importante, muito boa a sua palestra hoje conosco. Eu que agradeço, gente. Que a gente não feche os olhos, não feche os nossos ouvidos e nem, né, a nossa boca na hora de auxiliar uma pessoa que precisa muito da gente. Então eu vou encerrando, agradecendo também a presença de todos que ficaram até agora conosco. A gente estendeu um pouquinho de tempo, mas eu acho que, né, foi super válido essa nossa extensão. Agradecer a vocês que continuaram com a gente até agora. Lembrando mais uma vez que essa palestra foi gravada e ela pode ser acessada no site do Telesaúde daqui a alguns dias, então divulguem essa informação. E lá também no site nós temos a agenda das próximas webconferências, então não deixem de consultar. Muito obrigada pela participação e tenham todos uma boa